Olá, seja bem-vindo ao nosso trabalho, Projeto Integrador 1 de Licenciatura em Pedagogia da Univesp do Polo de Dumont, Grupo PI 4N.2, orientadora Gabriela Bovo, com o tema Prática Diferenciada no Processo de Alfabetização Infantil. Integrantes: Érica Helena, Isabel Verônica, Aline Fernandes e Camila Fernandes. Para este projeto, foi desenvolvida uma pesquisa de campo buscando a situação-problema. A escola pesquisada foi EMEF, professor Altino Jacinto Tovo, professores do Ensino Fundamental 1, e o problema identificado com os professores foi alunos com dificuldade de alfabetização. O objetivo deste trabalho foi buscar novas estratégias e métodos diferentes que possam diminuir ou até mesmo sanar as dificuldades apresentadas pelos professores com a alfabetização infantil. Ficou bem claro e evidente nas nossas pesquisas que não existe uma única maneira de aprender. Pelo contrário, existem diferentes formas de aprendizagem. Apresentaremos a seguir algumas delas. Conforme Gompers, as práticas de alfabetização eram desenvolvidas no próprio ambiente familiar ou em grupos informais. A educação já era vista como alfabetização e escolarização, e classificada como um perigo, pois uma vez que todos tivessem acesso à educação, geraria conflitos de massa, principalmente porque as pessoas desenvolveriam um senso crítico. Um exemplo de metodologia da alfabetização seria as rodas de conversa e leitura, com o objetivo de desenvolver a oralidade e a socialização. No desenvolvimento social e cultural de aprendizagem da criança, esse processo é muito importante. Para Piaget, educação versus lúdico é igual a aprendizado escolar. É necessário estudar as práticas docentes desenvolvidas e suas mudanças atuais, pois existem muitos questionamentos sobre as práticas adotadas e trabalhadas durante esse processo. O objetivo sempre será facilitar o ensino-aprendizagem do aluno. Segundo Piaget, no desenvolvimento cognitivo no processo construtivista, nas fases dos 7 aos 11 anos, inicia-se o pensamento lógico. As atividades, segundo ele, devem ser desafiadoras, promovendo as descobertas e a construção do conhecimento. Os objetivos pedagógicos precisam ser centrados nos alunos, do cotidiano e da realidade do mesmo. Segundo Antunes, dizer é bem mais importante que falar, alegando que o professor deve refletir sobre o que diz e principalmente como diz. É necessária a mastigação das palavras para que o aluno sinta o seu infinito sabor. O professor não pode ensinar o aluno a ser capaz, mas pode ensiná-lo a se descobrir capaz. É preciso que a escola ensine a criança a aprender, pensar, refletir, estudar e autoavaliar-se, estimulando situações de aprendizagem, ligando o aluno, os exercícios e a escola à vida do aluno, a partir da realidade dele, observar e trabalhar em cima do erro do aluno. É necessário, por parte do professor, não puni-lo pelo erro, mas procurar entender o que o fez cometer o erro e manter uma sequência didática, lembrando que aprender é como se alimentar, come melhor quem gosta do que come. Em nosso projeto, foi pesquisado sobre a construção do processo de aprendizagem, a alfabetização e as práticas essenciais e o letramento na infância. Entendemos a real necessidade de pesquisar sobre a formação docente, os saberes da docência e os saberes pedagógicos, as características da profissão docente, as práticas e a ação docente. Tudo isso complementando as disciplinas de didática, fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos da educação e psicologia da educação. A aplicabilidade das práticas diferenciadas no processo de alfabetização infantil. Nosso plano de aula se desenvolve através de uma historinha contada. A história escolhida pelo grupo é a clássica história dos 3 porquinhos.
É a partir dela que todas as atividades aplicadas em sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem de alfabetização, serão desenvolvidas de uma forma criativa, lúdica, pintando, brincando, jogando e aprendendo. As atividades serão aplicadas da seguinte forma: depois de contar a historinha, coloca-se uma música enquanto eles pintam a capa com os 3 porquinhos. Em seguida, aplica-se a atividade de ligar os nomes às figuras, depois o caça-palavras. Por último, trabalha-se a história, conversando com os alunos, fazendo perguntas, para trabalhar a interpretação do texto, finalizando com exercícios de ligar as palavras, lembrando que todas as atividades podem ser para colorir e divertir os alunos. Também é necessário dividir os alunos em grupinhos, para que seja assim praticada a socialização. Nossa inovação está na aplicação da avaliação, também de forma lúdica, onde os alunos jogam, brincam e se divertem e são avaliados, tudo de forma descontraída para incentivar os alunos a aprender de forma lúdica, construindo seu próprio conhecimento. A inovação está em que, ao invés do aluno ser punido pelo erro e ser enforcado, ele vai ganhando estrelinhas a cada acerto. Ganha o jogo quem acerta o maior número de letras. Concluímos assim que existe uma necessidade urgente de que o professor relembre que um dia também já foi aluno, criando assim uma empatia, um laço com a criança, trazendo para a sala de aula uma forma repensada de ensinar. As fases das crianças precisam ser respeitadas, assim como o tempo de aprendizado individual de cada um. Cada ser humano é único e tem seu próprio processo de construção psicológica. Sabemos que não será possível sempre criar aulas diferentes, mas se o aluno conseguir enxergar possibilidades onde o mundo inteiro disse que não existiam, o professor cumpriu finalmente a sua missão.